sou o Marco Grilo, sou repórter de política e estou aqui para falar das cartas do presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer mandou uma carta para os deputados, o que lembra a gente de um outro episódio. Em dezembro de 2015, ele mandou uma carta para o presidente Dilma Rousseff, quando ele era vice-presidente. E por que o presidente Michel Temer manda a carta? A gente tem que lembrar que ele tem 77 anos, é um político de uma geração pré-WhatsApp, e as cartas também são formas de deixar registrado tanto a indignação, que foi o termo que ele usou nessa carta enviada aos deputados, quanto o desabafo, que foi a forma como ele se referiu à carta que ele mandou para a presidente Dilma Rousseff lá em dezembro de 2015. O contexto era o seguinte: o Eduardo Cunha tinha acabado de autorizar a abertura de processo de impeachment 5 dias antes. E a partir daí, ele enumerava várias queixas, enfim, pelo fato de, na visão dele, ele não receber o devido crédito pela participação dele no governo, pela participação dele na articulação política, e essa coisa ficou bem marcada. Ele se referiu a ele mesmo como um vice decorativo. E tudo isso naquele contexto de impeachment. E o que essa carta representou naquela época? Foi um aceno. Temer terminava a carta com uma mensagem clara de rompimento. Ele falava: olha só, eu sei que a senhora não confia em mim, não confia no PMDB, e eu acho que essa relação não vai mudar. Isso não tem como ser consertado daqui para frente. E agora, quase 2 anos depois, ele mandou uma carta de novo, só que dessa vez não dirigida a uma pessoa específica. Ele mandou uma carta para um conjunto de deputados que vão analisar a denúncia que foi apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República. E a gente pode comparar esses dois contextos. Lá em 2015 ele fez um gesto talvez não tão sutil, mas ele queria chegar até a presidência. Agora ele quer continuar. E nessa carta ele aprofunda a narrativa que ele já vem desenvolvendo desde que essa crise relacionada à delação da JBS começou, lá em maio. Ele se diz vítima de uma teoria conspiratória. Na visão do presidente, o então procurador-geral Rodrigo Janot e o empresário Joesley Batista criaram esse movimento com o intuito puro e simples de tirá-lo da presidência. Ele chega a falar em urdiduras conspiratórias. A gente recorreu ao dicionário para entender o que significava urdidura. E urdidura é um substantivo feminino, ato ou efeito de urdir, o que leva a gente a outra pergunta: o que significa o verbo urdir? É preparar cavilosamente, tramar. E o que o presidente quis dizer então foi que Rodrigo Janot quis tramar uma delação, uma acusação contra ele que não teria base em provas concretas, segundo a visão do presidente. E tem uma entrelinha nessa carta, tem que lembrar, tem que situar que a delação do Joesley Batista colocou boa parte do mundo político sob fogo cruzado, com acusações de corrupção, de caixa 2. E se ele está criando essa linha de defesa da teoria conspiratória, ele está dizendo para os deputados: olha só, hoje eu sou a vítima dessa conspiração, amanhã podem ser vocês. Então a gente precisa estar unido, a gente precisa barrar esse movimento do Ministério Público Federal que buscava, na visão do presidente, apenas tirá-lo do poder. E a gente tem que manter tudo como está. E tem um detalhe também: ele mandou essa carta, segundo uma reportagem que foi publicada aqui pelo Globo, para 450 deputados. Para o resto ele mandou por WhatsApp, porque na segunda-feira foi o dia que ele mandou a carta. A gente sabe que é um dia que Brasília não está muito cheio, né? Os deputados e senadores ainda estão em seus estados, então algumas cartas foram enviadas em PDF, por e-mail, até mesmo pelo WhatsApp, que pode ser uma novidade aí nessa forma de comunicação do presidente.